Meus alunos do sétimo ano, vamos começar agora a nossa aula de número 19 e a gente vai dar dando continuidade ao assunto da aula passada, que é sobre arte indígena brasileira. A nossa aula está baseada nas páginas 120 até 127 do nosso módulo 3, tá? E dentre os assuntos que a gente vai estar falando daqui para frente, vai estar falando sobre pintura corporal, corpo e voz, cestaria e vamos estar encerrando com a atividade relativa a essa unidade. Bem, a gente tem que começar falando, né, que a pintura corporal ela é uma manifestação artística muito importante, tá? Ela serve para conservar uma tradição, geralmente é feita com pigmentos naturais, tá? E a pintura ela tem umas particularidades. Por exemplo, ela serve para distinguir a hierarquia social que aquele membro ocupa no grupo, né? E também é de acordo com o tipo de cerimônia que está sendo celebrada, ou ritual que está sendo ali celebrado, tá? Um exemplo é o povo Cadivéus, né, do Mato Grosso, que eles são uma referência em pintura corporal, tá? Ele é um povo guerreiro e são exímios pintores. E como tinta, né, um material que eles usam para elaborar os desenhos, eles usam suco de jenipapo com um pó de carvão, tá? Geralmente a pintura dele é feita com traços bem finos, né, com desenho com formato geométrico, né, e eu coloquei aqui para vocês verem, né, um exemplo de um desenho feito no rosto, né, de uma indígena Cadivel. Estava com o rosto todo pintado, né? Falando sobre o corpo e voz, tá? É importante a gente saber que as celebrações elas fazem parte da vida do índio, tá? E geralmente ela está ligada a outras manifestações artísticas. Quando acontece, geralmente tem canto, tem música, eles usam muito música, eles usam dança, representação, usam fazer representações, né? E fazem uso de instrumentos musicais. Geralmente esses instrumentos musicais são fabricados por eles próprios. Maracás, chocalhos, flautas feitas de bambu, tambores, né? E reco-reco, são vários instrumentos que eles fazem. E há uma cerimônia que é muito importante, é o funeral, tá? Tem uma outra, uma cerimônia, né, que é Baraedu Cucuru, Baraedu Cucuri, que é uma crítica ao mundo civilizado. Nessa tipo de cerimônia, né, o índio ele faz lá a sua formação para falar e eles ficam criticando, eles ficam falando mal, tá? Ficam reprimindo a ação do homem branco, influenciando na sua cultura, no seu dia a dia, na posse de suas terras. É um ritual, tá? De insatisfação, digamos assim. Outro também que é muito comum é o Quarupi, que é do próprio Chavante, né? O pessoal que ocupa a área do Xingu, no Mato Grosso, tá? E o Quarupa é uma homenagem que é feita a todos os antepassados indígenas que já estão falecidos. Tá, eu coloquei aqui, né, uma foto de uma cerimônia funeral em Bororo, né? É um ritual em que há dança, música, canto e também há representação. Eu coloquei também aqui a festa Quarupi, como ela é feita, né? É colocado todos os totens, né? E o totem, ele está ligado a essa coisa de ancestralidade. Tá? Aqui é uma festa Quarupi, na aldeia Camaiurá, também no Alto Xingu. A cestaria indígena. A cestaria é um conjunto, né, de objetos que é feito por meio de trançado de fibras vegetais, né,
usam também haste de folhas, usa palha, tá? E esse cesto ele serve para carregar, armazenar objetos, alimentos e outros materiais, tá? A arte do trançado ela é bastante praticada entre os indígenas, é muito comum e eles usam fazer esses cestos, né? E comercializar, vender. Tem também os que são feitos com para armadilha de pesca, né? Usa esse cestinho para carregar o peixe depois que ele é fisgado. Aí eu coloquei uma foto para vocês verem alguns modelos, né? A foto foi colocada aqui, é uma cestaria indígena Guarani, da aldeia Araponga, na região de Paraty, no Rio de Janeiro. As cestas são feitas com trançado de fibras vegetais, elas são bastante coloridas e formam alguns desenhos também em traçado geométrico. Bem, então eu vou pedir para vocês, com base na nossa aula, para vocês solucionarem a questão, né, da página 122. Aliás, isso foi pedido na aula passada, né? Então hoje a gente vai fazer a correção desse exercício. Bem, olha só, o exercício da página 122, ele pede o seguinte: considerando toda a diversidade de cores e formas em que há em comum na arte plumário dos indígenas, tá? O que há de comum? Né? O que há de comum é a composição, é o critério, tá? Que a composição é um critério importante para a sua criação, tá? Então, ele compõe e ele usa, no caso aí, esse critério que é a composição, tá? Bem, e eu vou pedir para, com base nessa aula sobre arte indígena, vocês resolverem as atividades da página 125, 126 e 127. Tá? Então, por hoje é só e até a próxima aula.